Shiva Shambho, que sejamos todos amorosamente acolhidos na luz do Divino Ser e na frequência consciencial dos mestres do amor, sabedoria. Hoje, em nossa partilha, nós trazemos alguns aspectos sobre a mente, a inteligência e a consciência, que normalmente aqui no Ocidente nós tomamos todas essas três instâncias como uma coisa só. E dentro da tradição védica, tanto mente como inteligência como consciência são coisas bastante distintas. E entender isso nos é importante até mesmo para que nós possamos entender alguns aspectos que nos são ditos, como, por exemplo, parar a mente, controlar a mente. E nós vamos ver que isso não pode ser tomado literalmente, que, na verdade, ninguém para a mente, né? Ninguém fica sem pensar, né? A condição que nos é colocada é um pouco distinta. Então, nós vamos hoje transitar um pouco sobre essas percepções, lembrando que todos esses aspectos são aspectos observáveis em nós mesmos. Logo, nós somos o laboratório para que nós possamos constatar todas essas evidências, né, sobre a nossa constituição mais profunda. Então, o tema da nossa partilha hoje se chama Janelas da Consciência. Por que janelas da consciência ou para a consciência? Porque a consciência nem sempre ela está acessível a nós. Então existem certos fatores que permitem que nós possamos constatar ou ter a percepção desse algo que nós podemos chamar de consciência. E que não é absolutamente aquilo que está no nosso campo mental ou no nosso painel mental. Então, por isso que nós, hoje, solicitamos bastante acuidade, bastante atenção, para que nós possamos compreender algo que se faz muito necessário para desvendar esses intricados jogos de palavras que às vezes nós encontramos em nossos estudos e que não conseguimos compreender satisfatoriamente. A clareza é fundamental. Eu preciso ter a plenitude da semântica daquilo que eu digo para entender o que eu digo. E é isso que nós vamos buscar hoje, realizar, uma vez que todos nós aqui somos interessados e buscamos esses estudos mais aprofundados sobre a consciência, a inteligência, a mente, que é o próprio caminho do yoga. O caminho do yoga nunca é um caminho para fora, é sempre um caminho para dentro. É um adentrar na nossa própria essência, na nossa própria condição divina. É tirar os véus para que possa se revelar aquilo que sempre esteve aqui, mas que não é percebido por nós. E todos nós podemos e devemos realizar esses procedimentos, esses exercícios, estas experiências, uma vez que tudo está presente em nós mesmos.
Nós não dependemos de nada exterior para realizarmos essas percepções e para termos a plenitude destas vivências. Então, há 3 termos distintos dentro dos anais védicos para caracterizar o que é a mente, o que é a inteligência e o que é a consciência. Mente, dentro da percepção védica, é chamado de manas, ou manasrupa, quer dizer, o corpo mental inferior. É isso que na tradição esotérica é chamado do mental concreto ou mental inferior. Isso é manas. E é muito fácil da gente constatar o que é isso quando nós observamos com muito critério o nosso próprio campo mental. O que é esse campo mental? É uma espécie de compulsividade que fica gerando imagens, cenas, discursos, diálogos que não cessam nunca. E é até um pouco equívoco nós dizermos que nós pensamos, pois que em verdade nós somos pensados, porque via de regra o pensamento nos domina. O pensamento, ele tem uma certa autonomia, ainda que você não queira pensar, você pensa. Ou seja, aquilo que se manifesta dentro do campo mental é um contínuo. E nós não temos controle sobre isso. É aquele célebre exercício quando, por exemplo, se pede a um grupo, como o nosso, que aqui estamos nessa partilha, que não pode, que pode se pensar em tudo, mas que pelo menos por 30 segundos não se pense em macaco. Não se pode pensar em macaco. E vemos que a imagem que nos vem imediatamente é do macaco. Então, essas imagens que se criam, esses diálogos que se formam, esses filmes e roteiros que são passados dentro das nossas mentes, elas parecem ter vida própria. Veja uma pessoa assolada por um grande tormento ou por um sofrimento. O tempo todo fica passando filmes na cabeça, na mente dela, sobre aquilo que é a causa do seu sofrimento. E aquilo vai se multiplicando, vai criando novas narrativas, vai criando novos campos de perspectivas. Geralmente aquilo que mais nos incomoda é justamente aquilo que mais habita o nosso campo mental. Se alguém me aborrece, me magoa, me ofende, eu fico dias com aquela pessoa na minha cabeça. Imagina. E o episódio fica se repetindo e se multiplicando. E a partir daquele episódio eu vou criando vários filmes. Isso é o mental concreto. Isso é manas. Esse mental concreto, quando se fala de controle da mente ou parar a mente, não significa não pensar. Não significa criar um oco nesse campo mental.
e sim você poder se situar em um ponto equidistante desse painel mental e poder observar tudo isso sem ser afetado por isso. É isso que Patanjali diz sobre parar as flutuações da mente. Todos nós agora estamos pensantes, porque somos seres pensantes. Se nós olharmos para a nossa mente, nós vemos que alguns filmes estão presentes lá. Pode ser que nesse momento esteja um pouco diminuto, porque a atenção está muito presente na partilha. Mas existem filmes que ficam passando. Por exemplo, quando a Claudinha fazia harmonização. Eu sei que em muitos momentos a mente sai do foco e se distrai e começa a passar certos filmes. Então nós podemos observar essa ação. Qual que é o grande drama nosso? É que nós nos identificamos com esses filmes, com esses enredos mentais, e supomos que eles são aquilo que somos, que nós somos constituídos por esses conteúdos que estão presentes na mente. E aí nós criamos uma realidade a partir das nossas memórias, do nosso corpo emocional, dos nossos conceitos, das nossas crenças, nós criamos uma realidade que fica presente nessa mente. E que tende a ser, com o passar do tempo, cada vez mais rígida. Por isso que nós não temos realidade, nós temos discurso de realidade. E cada um cria o seu discurso de realidade. E depois que você passa a acreditar naquele discurso de realidade, você só consegue ver por aquele prisma. Ainda que todos te mostrem que é um absurdo, você não consegue ver diferente. E tudo está nesse campo mental. Isso é manas, né? Esses são aqueles que, simbolicamente, os Vedas chamam de os cavalos que puxam a carruagem. E que precisa ser controlado pelo cocheiro, que não é manas, que não é esse mental inferior. E aí vem um ponto muito importante que, para nós ocidentais, talvez seja um pouco difícil de compreender, ou de aceitar, ou de assimilar. Os Vedas dizem que a inteligência não está em manas, que esse mental inferior ele é apenas de ordem prática, ele é operativo no mundo. Se você precisa operar algum instrumento, realizar alguma ação concreta, é esse mental que te mostra como, que cria essa possibilidade do discernimento, de como eu pego uma chave de fenda e aperto um parafuso. Mas isso não é inteligência. A inteligência é algo que não está ligado a esse corpo mental inferior concreto, a manas. Os Vedas dizem, chamam a inteligência de Bud. Por isso que nós temos Bodhidharma, Bodhisattva, ou seja, a inteligência do Dharma, a inteligência da sabedoria, do ser.
Bud é uma inteligência, é a inteligência. Aí que está o ponto importante. A inteligência existe em detrimento do nosso campo mental inferior, ou dos impulsos cerebrais que produzem todas essas imagens que ficam no mental inferior. Então, tecnicamente falando, o cérebro não produz inteligência. Ele apenas capta e se torna operacional isso que não vem dele mesmo. A inteligência é algo que faz parte do divino. O universo é uma inteligência. Veja, nós já estamos saindo da estrutura biológica restrita. Nós estamos dizendo o universo é uma inteligência. O que implica também dizer que Deus é inteligência. E que a inteligência, nesse sentido de Bud, ela sustenta o plano da criação. Porque é necessário inteligência para que os átomos possam fazer suas ligações, para que se possam formar as moléculas, para que se possa haver o equilíbrio de todo o sistema cósmico que é perfeito. Nenhuma célula do nosso corpo estaria estável se não houvesse essa inteligência. Tudo em nós opera inteligência. A inteligência não é cerebral só. Se você retira uma célula do seu corpo, essa célula é inteligente. Ela faz funções inteligentes. Funções complexas uma célula realiza e são inteligentes. Um processo de osmose é um processo inteligente. Então, a inteligência permeia tudo. E nós captamos essa inteligência. E quanto mais nós temos um processo de expansão, de alinhamento com a nossa verdadeira natureza, maior é a possibilidade de percepção ou de captação da inteligência. Às vezes nós dizemos que uma pessoa é mais inteligente que a outra. Na verdade, esse que é dito mais inteligente é apenas uma pessoa que tem o buraco da agulha mais aberto, que consegue enxergar um pouquinho mais, que entra no campo de assimilação maior desse aspecto da inteligência. Então, essa inteligência é chamada de Bud. E tanto é que ela não depende do corpo físico, não está no corpo físico, que quando nós desencarnamos e deixamos o corpo físico, essa inteligência nos acompanha. Aliás, ela fica até mais aguçada, porque ela não tem tanto fator limitante como tem o corpo físico. E qual é a relação, Gaian, do espírito com a inteligência? Em verdade, isso que nós chamamos de espírito, que é o nosso ser real, ele é a inteligência. Mas se a inteligência é individual, o espírito não é se a inteligência é universal, cósmica, o espírito não é individualizado? Em verdade, essa noção também que nós temos de que nós somos um espírito em separado dos outros espíritos é um equívoco.
Os Vedas dizem que o Atman, que esse ser real nosso, que é o Atman, nós podemos chamar de espírito, ele é comum, ele é parte de um todo. Ele é a própria essência divina se expandindo pelo universo. Por isso que Sananda Jesus afirmou categoricamente que nós somos deuses, porque nós somos exatamente essa centelha divina, esse Atman. Nós não somos a personalidade que nós estamos transitoriamente ostentando nesse mundo, não somos essas estruturas egóicas que nós assumimos. Então, Bud é inteligência. Dentro dessa estrutura esotérica, corresponderia mais ou menos aquilo que é chamado de corpo causal, que é o mental superior. E por que é chamado de corpo causal? Porque a inteligência é a causa primária de todos os efeitos e manifestações no mundo físico. É aquilo que Platão chamava de o mundo das ideias. Platão percebeu isso. Platão dizia que tinha duas realidades, o mundo das ideias e o mundo fenomênico. O mundo fenomênico é esse que nós observamos. Ele é transitório, ele não é consistente. E tudo que se manifesta no mundo fenomênico, segundo Platão, vem desse mundo das ideias puras, que é essa inteligência. Então, nada pode ser feito aqui sem que exista já no mundo das ideias. Uma cadeira só pode ser cadeira aqui porque já existe a ideia da cadeira, ou seja, um conceito universal de todas as possibilidades de formatação a partir da inteligência, que é a causa primária de todas as coisas. Por isso que é chamado de corpo causal. Então, às vezes, um cientista acha que criou um grande invento. Na verdade, ele só captou algo que já estava pronto nesse mundo das ideias. E quando chega o tempo ajustado, adequado, para se manifestar nesse mundo, ou em qualquer mundo, porque todos os mundos estão em processos evolutivos, isso simplesmente aparece, se manifesta. No século XIX, não era possível ter a inteligência da internet, por exemplo. Mas quando se fez o tempo adequado, esses impulsos da inteligência, eles se manifestam. Então, nesse sentido, é até um pouco presunçoso dizer que eu sou inteligente. Na verdade, é a inteligência que sou algo que eu penso ser. Conseguem entender a diferença? Até nos diálogos do professor Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o Allan Kardec, com os espíritos superiores, nós vamos notar que várias vezes esses espíritos sinalizam para isso. Até mesmo na questão básica, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec inteligentemente pergunta o que é Deus, ele não pergunta quem é Deus. Isso é muito inteligente. O que é Deus? E a resposta é inteligência suprema, inteligência. Então, qual que é o conceito de Deus? Inteligência. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, porque a inteligência é o princípio causal de todas as coisas. Nada vem a existir se não há a inteligência. A inteligência que cria.
A matéria não cria matéria. A matéria não cria nada. Então esse segundo é Bud. Mas tem algo além disso, que é chamado de Chitta. O que é Chitta? Chitta é consciência, que é algo fabuloso. Por quê? Porque nós, dentro desse campo de inteligência, Bud, nós podemos ter consciência de nós mesmos. Logo, a inteligência não é algo impessoal. Ela pode ser pessoal através da consciência. Quanto a inteligência se torna autoconsciente, isso é chitta, isso é consciência. Então, muitos dizem de estar consciente e, na verdade, não estão conscientes de nada. Eles estão apenas no plano mental inferior. Plano mental inferior, onde passa esse monte de ideias compulsivamente, esse monte de imagens, isso não é consciência. Aliás, isso é inconsciência. Por quê? Porque a mente inferior ela está mudando o tempo todo. Ela não tem estabilidade nenhuma. Ela amanhece pensando algo, ao meio-dia pensa diferente, para a noite pensar de uma forma totalmente oposta. Então não há estabilidade, isso não é consciência. Consciência é aquilo que percebe o que é e que esse que se percebe como sendo é permanente, é estável. Então veja como consciência é algo que é um atributo divino. É quando a inteligência se individualiza e tem consciência de si mesmo nesse processo inteligente. Quando nós verdadeiramente acessamos a consciência, nós acessamos os jardins de Deus. Por isso que, quando nós trazemos essa proposta, né, das janelas da consciência, por quê? Porque existem certos momentos ou certos indutores que permitem que, vez ou outra, se abra essa janela e nós visitemos esse lugar. Cada vez mais aqui no Ocidente, está se criando essa cultura dos indutores psíquicos, ou dos indutores de consciência. Aqui mesmo no nosso grupo, muitos, né, fazem uso das medicinas da floresta, por exemplo. Consagram ayahuasca ou outras substâncias, como rapel, enfim. Isso é uma janela para a consciência. É um indutor. E todos os povos antigos, chamados de não civilizado, ou seja, que não se submeteram a esse processo civilizatório que é muito nosso, os povos ancestrais, originários, todos eles trabalham com indutores de consciência. Aliás, foi de lá que veio esses indutores. Hoje, quando nós falamos da psilocibina, por exemplo, que é uma substância que está sendo muito estudada, psilocibina vem dos cogumelos. Ela
né, falam que é um agente alucinógeno. É alucinógeno no nosso entendimento, porque, na verdade, o que ela faz é perceber outros planos da realidade, que não correspondem a esses planos que nós estamos. Aí nós chamamos de alucinação ou alucinógeno, porque nós estreitamente entendemos que a realidade é só esse plano que está aqui, que nós percebemos. Então, quando tu abre uma janela para essa consciência, e essa consciência consegue transitar por planos dimensionais distintos, nós chamamos isso de alucinação, quando, na verdade, pode ser apenas a percepção de outro plano. Então, hoje existem estudos avançados, inclusive no Brasil, muitos médicos, neurocientistas, que estão estudando os efeitos da psilocibina, por exemplo, que é o agente psicotrópico dos cogumelos. Nós temos na tradição, né, quem lê os livros de Dom Juan, que é maravilhoso, eu aconselho que todos leiam a saga completa de Dom Juan, ali com Carlos Castanheda. Ali nós temos o trabalho com peiote, né? A substância do peiote é muito parecido com a psilocibina, né, que é a mescalina. A mescalina tem esse mesmo fator de abrir as janelas da percepção. Aliás, tem um livro muito famoso que se chama The Doors of Perception, né, que é do Aldous Huxley. Aldous Huxley é o mesmo que escreveu Admirável Mundo Novo. E lá nos anos, fim dos anos 60, começo dos anos 70, ele fez experiência com esses psicoativos, esses psicotrópicos, né? E daí esse livro, The Doors of Perception, ou seja, As Portas para a Percepção. Aquela banda de rock muito famosa, The Doors, né? Que muitos aqui conhecem, o nome vem daí, vem do livro do Aldous Huxley. Livro que ele publicou em 1954, né? Quer dizer, foi antes dos anos 60 ainda, né? 1954. E isso desencadeou todo um interesse por esses agentes indutores da consciência, né? Como, por exemplo, o LSD, que teve muito em voga nesse período dos anos 60, da psicodelia. O que essas substâncias fazem? Elas conseguem abrir um pouquinho essa crosta muito rígida que não nos permite acessar esses campos de consciência. Então, ele te abre para você ver. Nós gostaríamos até de trazer a história, que é muito interessante, porque nós vamos perceber como que esses indutores, eles podem ser úteis para te mostrar que existe esse lugar. Mas eles não podem substituir o seu acesso direto, sem intermediação, a esse lugar. Nós nos explicamos. E para isso nós até tomamos a história daquele que aqui no Ocidente a maioria conhece, que é o Ram Dass, né, que trouxe toda uma cultura do yoga para o Ocidente. Né? E Ram Dass, na verdade, ele era um professor de Harvard, né? E ele, juntamente com Timothy Leary, ele começou a estudar os efeitos do LSD, estudar cientificamente, né? O que era isso que, sob o efeito do LSD, conseguia se perceber, né? Quer dizer, ele fez um estudo dentro de Harvard. Ele se chamava Richard Alpert,
né? E Richard Alpert, que veio a ser mais tarde o Ram Dass, né? E ele, junto com Timothy Leary, desenvolveram estudos muito profundos, só que eles avançaram demais e passaram a fazer uso excessivo de LSD e fim da história. Eles foram expulsos de Harvard. Aí, quando Richard Alpert foi expulso de Harvard, ele falou, bom, se o meu grande estudo, a grande busca é a busca da consciência, eu vou para a terra onde isso é vivenciado pelos grandes yogis, que é a Índia. E ele foi para a Índia. Lá na Índia, essa história é fabulosa. Lá na Índia, ele comprou uma Kombizinha, né? Era muito dos anos 60 ali, né? Comprou uma... Na verdade, ele foi em 1967 que ele foi para a Índia. Ele comprou uma Kombi e começou a andar pelo norte da Índia, principalmente, procurando por esses yogis, por essas pessoinhas um tanto estranhas que faziam experiências com a consciência usando apenas o próprio corpo. Aí um dia ele estava indo visitar um certo yogi que eles indicaram para ele, né, que se chamava Ninkaroli Baba. Guardem esse nome porque Ninkaroli Baba é algo que eu gostaria que vocês depois pesquisassem, porque é uma expressão divina. Então ele ficou sabendo de Ninkaroli Baba, e aí ele foi com a Kombizinha dele. Aí antes de chegar lá no ashram de Ninkaroli Baba, na noite anterior, ele estacionou a Kombi dele para passar a noite, né? Aí tinha uma noite, aquelas noites dos Himalaias, né? Aquela noite estreladíssima, linda, e ele ficou olhando pelas estrelas, né? E lembrando da mãe dele que tinha desencarnado pouco antes dele viajar para a Índia. E a mãe dele era a pessoa que ele tinha mais ligação, a pessoa que ele mais amava. Então ele estava no estado de sofrimento muito grande também por causa da morte da mãe dele. E naquela noite anterior dele chegar no ashram de Ninkaroli Baba, ele estava pensando na mãe dele. E ele olhou para o céu e falou, será que uma dessas estrelas é a minha mãe? E será que a minha mãe está olhando para mim? E começou a chorar. Aí no dia seguinte, ele viaja e chega lá no ashram de Ninkaroli Baba. E ele foi com um objetivo, porque ele tinha levado com ele, né, um, um pote com muito LSD, né, muito LSD sintético, né, que ele trouxe lá das experiências dele, né. E ele queria que Ninkaroli Baba fizesse uso de LSD para ver como seria isso dentro de um cérebro de um yogi. Veja o que era a experiência que ele queria realizar. Ele queria convencer Ninkaroli Baba a tomar LSD. E dizem que ele estava com LSD altamente concentrado, uma única cápsulazinha de LSD, a pessoa literalmente descolava do chão. E ele chega lá, né? E qual que foi a primeira surpresa dele? Quando ele começa a conversar com Ninkaroli Baba olha para ele e fala assim, olha só, nunca tinha visto Richard Alpert na vida. Virou para ele e falou assim, ontem à noite, você olhando lá para as estrelas, você perguntou se sua mãe estava te vendo. Sua mãe está te vendo, sim. Sua mãe está sempre presente ao seu lado. Aí ele tomou um susto, né? Falou, como que esse homem... E olha, Ninkaroli Baba, ele era um homem que vivia enrolado num cobertor
Você olhava para ele, você não dava nada por aquele homem. Gordinho, enrolado no cobertor, ele não largava aquele cobertor dele. Podia estar calor, que ele estava enrolado no cobertorzinho dele. Ele falou, como que esse homem, lá no alto dessa montanha, vai saber da minha mãe, que eu estava pensando na minha mãe na noite anterior? Como? Né? Ele já tomou um impacto muito grande, né? Aí o segundo impacto foi ainda maior, que antes que ele falasse da questão do LSD e tudo, Nicaroli Baba virou para ele, senta aqui, falou com ele, senta aqui. Você trouxe aí uma substância psicoativa aí, que você queria que eu tomasse para ver a reação. Não é verdade? Ele tomou um susto, falou, como que ele sabe disso, né? Se eu não falei nada. Aí o Richard falou, sim, sim. Aí tirou, aí tinha um frascozinho assim que tinha muitos comprimidos de LSD. O nome não é comprimido, eu não sei como que chama aqui. Né? E aí, bastava um. Ele queria que Nicaroli Baba tomasse um, porque um já é o suficiente para. Aí Nicaroli Baba destampou o vidrinho, tinha muitos, né? Ali, ele fez assim, ó, jogou tudo na boca e engoliu. Aí Richard Alpert falou: pronto, o homem vai morrer. Isso aí é dose para matar um elefante. Isso aí ninguém suporta uma carga dessa de LSD. E Nicaroli Baba ficou sentado na frente dele, olhando para ele, e não teve alteração nenhuma de consciência. Nenhuma. Aí que começou a mudança para ele. Que aí Nicaroli foi ensinar para ele que, na verdade, ele não precisa desses indutores para chegar ao estado de consciência pura. Uhum. Literalmente, o que Nicaroli Baba disse a ele, se referindo ao LSD? Isso pode trazer-te à porta de Deus, mas não te deixará entrar. Ou seja, vai abrir uma janela, você vai ver, mas você não vai entrar, você não vai ficar lá. Para entrar lá, precisa do seu trabalho pessoal. Precisa que você chegue lá sem indutores nenhum, sem guia nenhum. Isso mudou a vida de Richard, né? E aí ele ficou no ashram muito tempo com Nicaroli Baba, e aí ele recebeu de Nicaroli Baba esse nome espiritual, Ramdas. Ele voltou para o Ocidente e fez um trabalho maravilhoso, que alguns dos senhores e das senhoras devem conhecer, né? Os livros que ele escreveu, os trabalhos que ele fez, algo realmente muito maravilhoso, né? E Nicaroli Baba, ele era tão simples que ele só tinha um ensinamento, um único ensinamento, super simples, e que vale para todos nós. Sabe qual era o único ensinamento de Nicaroli Baba? Ele dizia assim, ame a todos, sirva a todos, lembre-se de Deus e diga sempre a verdade. Só isso. Não faz mais nada. Faça só isso. Ame a todos, sirva a todos, lembre-se de Deus e diga sempre a verdade. Se você tiver só essa postura, é o suficiente. Você não precisa de LSD nenhum, que você vai chegar lá. E assim, Nicaroli Baba, eu tenho muita afeição por ele, porque realmente ele foi um dessas manifestações divinas aqui no planeta. Existe uma história dele, aliás, existem várias histórias, né? Mas existe a história por que ele passou a ser conhecido como Nicaroli Baba. Porque Nicaroli é o nome de uma pequeniníssima vila lá nas montanhas ao norte da Índia, né, próximo aos Himalaias. E ele tem esse nome por causa dessa pequena vila, porque quando ele era jovem, ele era um sadhu, ou seja,
que é um sadhu? É uma pessoa que só tem um manto, uma roupa, né, uma tigelinha, um cajado e sai andando pelo mundo afora. É um peregrino. Né? E ele era um sadhu quando ele era jovem. E nessa vila de Nincaroli, ele quis pegar o trem para poder ir para algum lugar. E é lógico que ele não tinha dinheiro. Ele comia quantas pessoas ofereciam comida para ele, dormia em qualquer lugar. Ele era um renunciante, ele era um sadhu. E aí Nincaroli Baba queria que o trem o levasse para tal lugar, ele nem pensou duas vezes, entrou no trem e sentou no trem. Aí veio o cobrador, né, aquele que fica pegando as passagens para furar, né? Aí quando ele chegou para o Nincaroli Baba, né, ele não tinha passagem, ele não tinha nem dinheiro para comprar passagem, né? Aí ele foi e chamou o chefe da estação, né, o responsável pela empresa, né, férrea lá, o chefe da estação. Aí o chefe da estação entrou nervoso no ônibus e foi ofendendo, né, Nincaroli Baba, né, e expulsando ele do ônibus com violência, né, pegando ele pelo dote, saiu empurrando ele para a porta fora para tirar ele do trem, né? Aí Nincaroli Baba não se alterou, ele pegou, tinha um banquinho assim, ele sentou no banquinho e ficou quieto ali. Aí quando eles foram sair com o trem não saía de jeito nenhum. O trem não estava com defeito. As máquinas funcionando, tudo funcionando, mas o trem não saía. E por mais que eles tentassem ver onde tem o problema, não tinha problema. O trem, como se ele tivesse freado, ele não saía, não tinha força que tirava o trem dali. Aí o pessoal do que estava no ônibus, que viu aquela cena, falou: vocês ofenderam um sadhu, né? Vocês, e provavelmente é ele que está segurando esse trem. Né? Vai lá e pega, falou com o chefe da estação, peça desculpa ao sadhu pelo que você fez. Aí o homem teve que ir lá, engoliu o orgulho dele e pediu perdão a Nincaroli Baba, né? E falou com se Nincaroli Baba quisesse, ele podia viajar. Aí ele falou: não, eu não quero mais viajar, mas o trem está liberado. E aí o trem saiu. Né? Isso aconteceu. Então, que pessoas são essas, né? Né? Porque para nós parece isso algo milagroso, fantástico, né? Mas essas pessoas existem. E foi por isso que ele recebeu esse nome. Né? E ele teve muitos discípulos famosos. Pena que o Felipe não está aqui hoje. O Felipe gosta muito do Krishna Das, né? As músicas de Krishna Das, os mantras que Krishna Das tocam. Alguns de vocês aqui também ouvem muito Krishna Das, né? Krishna Das também foi discípulo de Nincaroli Baba, né? Ele era um roqueiro, acreditem, Krishna Das era um roqueiro nos anos 70, né? O nome dele é Jeffrey Cagel, né? Jeffrey Cagel, ele era um roqueiro, né? E quando ele conheceu Nincaroli Baba falou com ele: cante o nome de Deus e tudo virá. E aí ele começou a cantar os mantras pelo mundo. E hoje ele é uma das pessoas que mais divulgam os mantras, né, os nomes de Deus pelo mundo. Né? Que é maravilhoso. As interpretações de Krishna Das é algo de especial. Né? E, ele depois ele confirmou, né? Porque quando ele foi para a Índia também, ele estava numa crise de depressão, né? Aquele roqueiro falido, aquela maluquice toda. E a vida dele mudou. Né? E como disse Nincaroli Baba, cante o nome de Deus e tudo virá, e realmente, segundo ele, tudo veio para a vida dele. Então, Chita, a consciência, ela pode ser induzida por esses psicotrópicos, nesses psicoativos, né, como a psilocibina, a mescalina,
é como o próprio LSD, ou como as medicinas da floresta, que te levam a essa abertura. Mas isso não te garante que você realmente possa estar lá. Não existe mágica. O estado de consciência pura é um caminho individual que você tem que fazer sem esses indutores. Não que você não possa usar, mas não pode querer que eles sejam aqueles que vão te colocar lá. Eles só te dão um vislumbre, só te mostram. Aliás, tem pessoas que com esses indutores, eles veem coisas muito feias, né? Porque existem dimensões onde existem coisas muito medonhas também. Mas a consciência mesmo, quando você realiza o ser e você está no estado de consciência pura, você não precisa de absolutamente nada. Por que as pessoas fazem uso dessas substâncias? Porque elas entendem que elas precisam chegar a um lugar onde ainda elas não estão. Há um princípio de insatisfação, porque pensam que precisam se iluminar ou realizar algum estado consciencial que já não tem. Mas isso tudo se dá por nós não conseguirmos perceber que nós somos essa consciência. Vocês estão conscientes? Gratidão, Shiva Shambhu. Shiva Shambhu, gratidão, Gaia. Muito profundo, muito impactante, né? Essa reflexão que você traz, esses olhares que se diferenciam na construção daquilo que nós somos, né? Enfim, abro a palavra para que possamos fazer as colocações, tirar dúvidas, fazer alguma fala que possa contribuir com o que você sentiu nesse momento. Quem gostaria? Elias, por favor, Elias. Gaia, gostaria que você falasse mais um pouco assim, porque nós estamos acostumados com o processo de inteligência cognitiva, a racionalidade, do mental. Essa questão, nós fomos ensinados ou aprendemos assim. Aí essa nova percepção que você traz agora, da inteligência como o ser. Gostaria que você falasse mais um pouco, para clarear mais. Sim, Elias, meu querido. Veja, você falou assim, processo cognitivo. Vamos pegar essa palavra cognitivo, cognição, ela vem de gnose, não é? E gnose significa conhecimento. Então, o que é gnose? Gnose é a mesma coisa que na Índia, dentro da tradição dos yogis ou dos Vedas, é chamado de guiana. A raiz é a mesma. De guiana veio para os gregos, chamou-se gnose. É a mesma raiz. O que é guiana? Guiana é conhecimento. Mas aí é conhecimento de alguma coisa?
conhecimento de algo, não. Guiana é conhecimento do próprio conhecedor. Entenda isso. Se eu conheço algo, quem é este que conhece algo? Você, Elias, conhece o professor Falcão, conhece? Então você conhece algo. Gnose ou guiana não é o objeto que se conhece. É quem é esse que você chama de Elias que conhece o professor Falcão. Entende? Isso não é mental inferior. Porque no seu mental inferior, o que tem ali é os conceitos que você tem sobre o Falcão e as afeições que você tem por ele, os sentimentos. Então, isso é um construto. Aí um dia o Falcão vai e pisa no seu calo, aí você muda isso tudo. Não estou falando que isso vai acontecer. Aí muda. Entendeu? Aí o Falcão já não é mais o Falcão que você vê hoje, é o outro. Então, o seu conhecimento muda. Então, esse conhecimento aí, ele é instável. Ele é circunstancial. Entende? Você conhece algumas facetas de algo em determinados momentos. Não é isso. Isso está realmente no campo de Manas, na mente inferior. Por quê? Porque são registros, são memórias, são conceitos que se cristalizam ali. Né? Quando se fala dessa inteligência, Bud, não se trata disso. Se trata do princípio inteligente. Aquilo que te permite usar o cérebro e processar para você criar essas imagens, esses conceitos. Entende? Então, a pergunta básica é: se você conhece algo, quem é este que conhece? Então, não é o conhecimento, é o conhecedor. Entende, Elias? Isso é Bud, isso é inteligência. A inteligência. E não o processo mental em si, mental inferior. Para nós é difícil perceber isso, porque nós estamos muito acostumados a ficar só no andar de baixo, né? Só nesse manas, né? Só nesse mental concreto. Essa consciência que te anima, ela não depende do seu aspecto cerebral. Quando você entra em sono profundo, o seu cérebro está aquietado, adormecido. Mas você não deixa de ser o que você é e nem perde a consciência do que você é. Entende? Eu sei que isso dá um certo nozinho, e isso não é tão simples de entender, mas eu sei que você está naquele lugar assim de desconforto. Caramba, eu estou em cima da ponte mesmo. Daqui a pouco eu chego do outro lado. Se equilibra nessa ponte aí, Elias. Não volta para trás, não. Está quase chegando lá. Tá bom, meu querido? Gratidão, Elias. Gratidão, Gaian. Agora vamos ouvir a Thaís. Boa noite a todos. Então, Gaian, eu tenho uma certa dificuldade de entender quando se fala na questão do estado de iluminação. Pelo menos alguns poucos livros que eu já li, eu observo, por exemplo, eu li o Eu Sou Aquilo, né, do Maharaj, li A Entrega Incondicional,
do Michael Singer, e a impressão que eu tenho é de que essas pessoas passam, né, pelo menos são os que é relatado nos livros, de que eles passam por um estágio, assim, transitório de um transtorno mental, né, pelo menos se dizem, né. Alguns se distanciaram, como o Maharaj, abandonou a esposa, trabalho, passou tempo, sendo um andarilho, né. O próprio Eckhart Tolle, no livro O Poder do Agora, passou muito tempo sentado numa praça pública, né, as pessoas que levavam comida para ele, né. Então a maioria do que eu leio, dos que eu já li, passam por esse estágio que eu acho que não seria de fato um transtorno mental, mas a quebra dos conceitos que traz esse momento, né, de uma certa depressão, e aí talvez confundido com isso. Mas a minha pergunta é como seria esse estágio de iluminação de algumas pessoas, considerando que eles ainda têm um corpo, ainda têm uma mente, porque, por exemplo, quando a gente está num estado de meditação, a gente sai um pouco disso, como você trouxe, mas ainda vem aqueles pensamentos, a gente só não se identifica com eles, mas eles existem. O que acontece com essas pessoas nesse estágio de iluminação? Eu gostaria que você pudesse falar um pouco sobre isso. E se der tempo, se teria a ver essa questão da entrega incondicional a essa inteligência, se teria a ver com a ideia de propósito. Por exemplo, Lúcia Helena Galvão, uma filósofa que eu gosto muito, ela traz a ideia de que a gente vem com umas certas arestas, né, para esse mundo, para esse plano de existência, e a dor, nessa visão do Dharma, seria justamente para que a vida, com a sua inteligência, pudesse moldar essas arestas para que a gente pudesse se encaixar, né. Teria isso a ver com o propósito? É isso, obrigada. Gratidão, Thaís, pelas perguntas, são muito oportunas e muito pertinentes, né? Você sabe o que é uma mentira útil, não sabe? Quer dizer, aquela mentira que se conta para que a pessoa possa, né, chegar onde ela não está chegando. Iluminação é uma mentira útil. Uma mentira útil. Então as pessoas ficam nessa ilusão, eu vou me iluminar, vou buscar iluminação, sabe? Como se fosse algo extraordinário, algo... Mas é útil. E muitos mestres espirituais, muito fidedignos e autênticos, trabalharam com isso para poder, né? Porque ele está julgando o seu jogo, porque o seu jogo é o jogo da mente. Então ele está usando o seu jogo da mente para te levar para fora dela, né? Paramahansa Yogananda fez isso. Ele usou muito esses termos. Por quê? Porque ele sabia que ele precisava usar os jogos e os elementos da mente para te tirar dela. Então é uma mentira útil, né? Esse negócio de iluminação, né? Como se fosse algo especial aí. Não é, entende? É uma percepção daquilo que você já é, que você não está percebendo. Você é um cisne que está achando que é um patinho feio, mas você não é um patinho feio, você é um cisne. Entende? Só que como você vive no meio de patos, entre patos, você fica achando que é pato, mas você não é pato, você é o cisne. Então, tem um momento que você vai ter que chegar diante do reflexo das águas no lago para você olhar e falar, olha, eu não sou o que eu pensava ser. Então, o que nós chamamos de iluminação é, na verdade, uma constatação. Não é algo que você vai adicionar a você. É uma percepção daquilo que você já é. Entende, Thaís? E é um grande nada. É uma bobagem. Você faz todas as coisas que você faz normalmente. E você não fica flutuando em cima de nuvens, não. Entende?
A iluminação é você se tornar o mais comum possível, o mais simples, não tem nada de excepcional. Aí você fala, por exemplo, da experiência do Eckhart Tolle. Ele era um cara que entrou num processo de uma depressão profunda, de uma crise de ansiedade. Ele chegou à beira de um colapso. E um dia ele entrou no banheiro público e olhou no espelho. E ficou olhando assim para ele mesmo. Falou, quem que é esse cara aí? Quem que é esse cara, meu Deus do céu? Que é isso? E como ele tinha levado as coisas a um extremo, o que aconteceu? Houve uma ruptura. E aí você chamou de transtorno. Aí você que é uma psicóloga, né, forçoso nos é te dizer que nem todos que vocês chamam de louco é louco. Né? Então, houve uma ruptura ali. E aí ele entrou num estado de silêncio, que a mente, esse manas inferior dele, fez assim. E ele entrou num vazio, num silêncio. Mas dentro desse vazio, desse silêncio, ele estava absolutamente consciente de tudo, de todos. Ele ouvia um cachorro latindo lá longe. Ele ouvia uma formiguinha subindo na árvore. Ele ouvia a grama crescer. Ele falou, que estado é esse? Entende? E a primeira vez ele experimentou o quê? Paz. Paz profunda. Alegria. Ele quase quis sair pulando, dançando. Aliás, tem alguns místicos que fazem isso, saem dançando no meio da rua. Por isso que chamam eles de doido, né? De louco. Né? E aí, o que ele fez? Ele passou os próximos meses da vida dele sentado no banco, só olhando para as coisas. Assim, Ele fez isso mesmo. Como você mesmo disse, as pessoas, os amigos dele, que cuidavam dele, levavam comida, ele abandonou tudo, ele ficou sentado no banco da praça. Estava lá, olhando para as coisas, assim, naquele estado, você entende? E Eckhart Tolle, ele é alguém que realizou isso. Então, por exemplo, se você ouve as partilhas que ele faz, ou os livros que ele escreve, isso não é teoria. Isso é alguém que realmente foi lá. Entendeu? Aí vem a pergunta que você falou, se o propósito tem a ver com a inteligência, ou seja, com o Bud, né? Sim, tudo a ver. Por quê? Porque o mental inferior, Manas, ele não tem propósito. Aliás, ele não tem propósito nenhum, ele só tem desejo. Eu quero comer chocolate. Entendeu? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquele sapato, eu quero aquele carro, eu quero aquela roupa. O propósito não tem nada a ver com desejo. Então, o propósito ele está ligado à inteligência, né, a Bud, e também a Chita. Por quê? Porque o propósito é a compreensão do seu ser real e daquilo que ele veio realizar. Porque todos nós temos, né, os nossos sanskaras, todos nós temos os nossos roteiros que nós estamos desenvolvendo. Então, o propósito é aquilo que te alinha com o seu próprio ser, com a sua própria verdade e com aquilo que ele precisa realizar nesse mundo. Que não tem a ver com objetivos nem com metas. Você pode ficar igual o Eckhart Tolle, sentado na praça, sem fazer nada, e você está no seu propósito. Então, o propósito não tem a ver com fazer algo. Não tem a ver com construir hospital, construir escola, distribuir sopa para pobre. Não, não tem nada a ver com isso. Isso é bom que você faça, mas não tem nada a ver com isso. O propósito é algo que te alinha com o seu próprio ser
e com aquilo que você precisa manifestar. Entendeu? Aí você vai manifestar o que você é. E quando você se aproxima desse lugar, as coisas que às vezes você faz no mundo e que não tem a ver com a sua essência, com o seu propósito, começa a demolir. Aí você não tem que ficar brava, você tem que ficar agradecida. Você sabe do que nós estamos falando, né? Então tá bom. Gratidão, viu, minha querida? Grata, Thaís. Grata, Gaian. Rogeliano, Oi. bem-vindo de volta. Mas toda sexta-feira estou conectado com vocês. Bom, Gaian, tu tá aí, Gaian? É uma pergunta difícil de responder, viu? Então vamos brincar de amarelinha, que é mais fácil, né? É, bem mais. Ou senão vamos correr na chuva e tomar banho de lama naquelas poças. Vamos fazer isso, né? Melhor, né? Muito melhor. Sem dúvida nenhuma. Então pronto, né? Deixar tudo isso aí do jeito que é, do jeito que não é, do jeito que pensam que é. Ou senão a gente faz aquela brincadeira do mestre que foi tirar o príncipe que estava embaixo de uma mesa que achava que era um galo, né? Vamos virar galo também, vamos para debaixo da mesa, né? Pois é, viu, Gaia? Essa sua tarefa aí é uma tarefa inglória, viu? Levadamente para não mente é algo assim que eu admiro muito a sua coragem, a sua disposição. Mas quando a gente se encontrar, eu espero que chova, para que a gente tome um banho de chuva e se mele na lama, nós dois, viu? Sim, meu querido. Gratidão, viu? Sim, sim. A Thaís está lendo o livro do Nisargadatta Maharaj, né? E aí ela deve estar percebendo como que ele dá certos nós, né? Que você fala, caramba, que nó é esse? Mas esse nó não é que ele está querendo responder a pergunta, não. Ele está querendo desresponder tudo. Ele está querendo, na verdade, te levar a um colapso mental, entendeu? Você deve ter percebido isso, que às vezes você para e fala assim, do que esse cara está falando? Né? E logo Nisargadatta tem, Gaia, que é muito direto, muito objetivo, né? Bem Muito simples, né? bem, sim, mas Você não tem- mas ele joga muito com o colapso da mente, sim, porque as respostas que ele dá, a pessoa não consegue acompanhar racionalmente. Então ela entra num estado assim de, sabe? É isso. Aí quando entra esse pequeno hiato que a mente dá uma paralisada, você mergulha lá. Entendeu? Ô, Gaia, então depois, já que ela gosta de ler tanto, né? Você me permite sugerir um livro também, Gaia? Claro, eu sei, posso sugerir para você que eu sei qual que você vai sugerir. Você vai sugerir o livro O Barco Vazio de Osho. Acertei? Isso, perfeito, maravilhoso. Tá vendo? E ainda sou telepata, hein? Não, mas é um livro excelente. O Barco Vazio é um livro fabuloso. Porque o Osho ainda tem uma característica a mais, ele é divertido. Então você dá risadas assim, maravilhosas lendo o livro. Então, é uma boa indicação do Rogeliano. Aliás, não só para você, Thaís, para todos. Né? Tá vendo, Rogeliano, como é que eu estou sintonizado? compreendeu, né, Rogeliano? Gratidão, viu? Gratidão, Gaian. E agora, quem gostaria? Clever? Oi, boa noite a Boa todos. noite, querido. Gaian, hoje eu tenho dúvida, Gaian, hoje, hein? Vamos ver.
Deixa eu te falar, será que... Olha só, que bom que você tem dúvida hoje. Eu tenho dúvida todo dia. Você Ah, mas na sua fala eu tenho dúvida hoje, que o restante está entrando por osmose, está tudo tranquilo, tá? É, eu considero assim, nós temos uma consciência periférica, que é aquela consciência que nós temos da nossa mente. E nós temos uma consciência central, né? Para acessar essa consciência central, nós temos que aniquilar, vamos dizer assim, usar essa palavra aniquilar, a nossa mente. Quando sua mente desaparece, essa consciência periférica ela desaparece. E você acessa, você percebe essa consciência central. E essa consciência central, você está unido à sua essência. E a sua essência te dá a percepção até de um som da eclosão de um ovo de um inseto, né? É aquela que você se une à essência central, né? É como se você fizesse parte de uma nave, né? Então você está acessando a sua consciência. Mas aí não ficou claro para mim de que forma a gente consegue ter um conceito, vou falar em conceito, nós estamos na vida existencial, um conceito, ou aonde está essa consciência pura, essa consciência central, uma vez que a nossa essência é uma inteligência suprema que se manifesta através de ações. Mas essa consciência, onde ela está? Ela pertence aos corpos vitais, ela está no mental superior, mas o mental superior não está no planeta, não está na nossa dimensão existencial, entendeu? Você tem como assim, tentar me definir onde que eu posso, ela está em tal lugar, entendeu? Ou ela é subjetiva. Então, Kleber, meu querido, eu acho que a questão central aí é que você está percebendo isso que você está chamando de consciência como algo, um lugar, um certo, e não é, entende? Não é. É aí que fica difícil, entendeu? Porque nós temos uma visão muito estruturalista e sistêmica de nós mesmos, como se nós tivéssemos, né, vários corpos. Claro, isso didaticamente funciona muito bem, né? Mas não é essa consciência. Primeiro que essa consciência ela é um estado em que você não tem mais o senso de individualidade. Tem de individuação, mas não de individualidade. Então, você perde esse sentido de eu, o outro, eu, o mundo, coisas separadas. É um estado de unidade. É difícil de compreender isso. É um estado de unidade. Se é um estado de unidade, todas as coisas são essa consciência. Entende? Então, não é algo dentro de algo. Ela é o todo. Então, quando você entra nessa consciência pura, você é o todo. Você perde um certo sentimento de separatividade. Entende? Por isso que tem que ir lá para saber o que é. É difícil de explicar essas coisas. Mas deu para você entender, talvez, onde esteja o problema do conflito que você está enfrentando aí, é porque você está tomando como algo, um certo lugar. Onde que está ela? Ela não está em lugar nenhum, ela é tudo. Entende? Você é isso. Você é isso. É um estado de percepção. Plena, total. Né? Mas é difícil de explicar isso, né? É difícil, é muito difícil. Até Mas mesmo quem... eu espero que eu tenha te ajudado um pouco. Não, ajudou sim. Até a pessoa que entra nesse estado não tem como explicar, né? Não, por isso que alguns ficam meio abobados, Aham, sabe? Aí alguns coleguinhas da Thaís internam eles em certas clínicas. entendi. Você não vai me internar, viu, Thaís? Então, assim, é difícil, né? Uhum.
Mas espero que eu tenha te ajudado. Não, ajudou muito. Nossa, que ótimo. Gratidão, viu, Kleber? Obrigado, tudo de bom. Isso, Gaian, gratidão, Kleber, né? E gratidão ao Gaian também. George? E boa noite a todos. Gratidão por recepcionar, né, tanto conhecimento. Eu estou lembrando de um sonho que eu tive semana passada, que era basicamente caminhando e encontrar uma árvore, né? Eu vi uma formiga pequena e senti a conexão do todo, como se tivesse um círculo maior. Eu era um círculo dentro desse círculo maior. A árvore que estava à minha frente era um círculo também, a formiga menor, como se fosse, né, uma escala gradativa de complexidade de uma coisa só, né? E foi um sentimento muito bom de vivenciar esse, de ter como se tivesse estralado o dedo, né, e ter conectado tudo, como dizem, né, todos somos um. Então, como se essa consciência foi uma energia universal que manifesta tudo, né? Que de onde vem, a fonte oculta de onde vem todas as formas de vida. E aí, entrando nesse sonho, muitas vezes a gente mesmo entra nesse processo de consciência que a gente não domina, né? De estar nesse ápice da consciência, de manifestar eventos, né? Uma vez, por exemplo, eu estava vindo de Recife, né? Quando fazia o mestrado, ia para passar em Campina, ia para Taperoá e eu precisava ver umas 10 pessoas e eu sempre anotava tudo que eu precisava fazer, porque eu sempre passava 2 dias e viajava. E era muito engraçado porque um mago tinha tirado as cartas de um tarô xamânico, né? E eu vi tudo que eu precisava resolver em Campina foi resolvido muito rápido. E quando eu cheguei em Itaperuá, que eu dormi, as pessoas que eu anotei, que eu pensei, amanhã eu preciso ver tais pessoas, as pessoas apareceram. Quando eu abri a porta, uma das pessoas estava passando na minha calçada. Aí quando eu ia caminhando pro centro, a outra pessoa já estava bem próxima, assim, na esquina. E foi muito rápido, assim. Então a gente chega num processo de que a gente se alinha com essa consciência e a gente consegue manifestar as nossas, sei lá, demandas, vamos dizer assim, ou necessidades, né? Alinhadas com essa consciência maior. Então muitas vezes a gente se alinha e consegue ver essa sincronicidade, né? E muitas vezes a gente se desalinha e consegue perceber quanta gente está desalinhado e dizem, né? Tem até aquele dito comum que dizem, precisa estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, né? E aí tudo se alinha e as coisas acontecem de uma forma sem dor, sem dificuldade, né? Sem trauma. E os propósitos que estão além da nossa consciência, né? Se realizam, né? E também tem aquela outra frase célebre que existe mais coisa entre o céu e a terra do que supõe nossa vã filosofia. Então, essa partilha de hoje me trouxe muito esse sentimento de que todos somos um, né, na energia e estamos aqui num processo ainda de nos identificando com a matéria e por isso nos desconectamos. Mas quando a gente sai um pouco do ego, do eu e consegue quebrar esses construtos, esses conceitos e além deles, acessando a nossa consciência enquanto espírito, né, universal, a gente consegue entrar nesse fluxo de sincronicidade. Então, se o Gael puder falar um pouco, eu agradeço. Muita luz. Ô, Jorge, meu querido. Pois é, isso aí são vivências, né? Vivências são vivências, não são conceitos. Quando você experiencia, né, esse estado, não requer palavras, né? Como diz o Rogeliano, nós estamos perdendo tempo aqui, né? Mas vamos perder um tempo de forma alegre, né? Às vezes as pessoas, né, falam assim, eu tenho uma vida que eu não queria ter. Essa é a maior mentira. Porque você tem a vida que você idealizou, que o seu mental fez concretizar. A partir das suas crenças. Você, desde pequenininho, você diz que você é um ser sofredor, filho do pecado, pecador, um verme. Olha o que você está dizendo. Que você
Olha como você está constituindo o seu próprio ser. E aí, como que você vai ter a vida? Se a vida, a experiência, ela é espelho da essência. Então não tem nenhuma mágica. Nesse relato do Jorge, ele traz claramente que aquilo que eu me sintonizo profundamente e coloco meu foco, aquilo é a realidade. E tudo acontece. Então, nós precisamos, se nós estamos satisfeitos com a vida que temos, temos que pensar quais foram as crenças que nós temos, que fez com que nós estivéssemos nesse lugar. Entende? Nós atraímos todas essas coisas, nós somos princípios inteligentes, e a inteligência molda a realidade. A realidade é ideoplasmática. Se o Aldemir começar a pensar que ele tem um pé torto, daqui uma semana ele vai amanhecer com o pezinho assim, ó, para dentro. Pode ter certeza. O Kleber, ele é médico. E, aliás, um médico faz um trabalho maravilhoso, porque ele ouve as pessoas. O Kleber sabe que a maioria das pessoas doentes, na verdade, elas têm um pensamento adoecido. Né? O corpo está manifestando só um sintoma de algo que está na própria concepção da pessoa. Então, nós desconhecemos o poder que nós temos. O que é o poder da inteligência? Qual que é a primeira lei do hermetismo, da Tábua de Esmeraldas? A Thaís está com esse livro também, o Kybalion. Qual que é a primeira lei? Tudo é mente, o universo é mental. Ele está falando de quê? Dessa inteligência. Está falando de Bud. Não está falando de Manas, não. É de Bud. O universo é mental. Isso significa que o universo é criado por impulsos inteligentes, que são modeláveis. Você entra num táxi ou num Uber. Se você falar para o motorista, vira à direita, ele vira para a esquerda? Não, ele vira para a direita. Por quê? Porque o princípio inteligente está falando para ele, vai para esse lado, vai para aquele. Então, quando você diz de você mesmo, eu sou um verme, eu sou insignificante, eu não sou nada, eu sou um pecador, eu sou isso. Ou quando uma mãe diz para um filho, você é burro. E a criança introjeta, eu sou burro. O que ele está criando ali? Ou então nas famílias, quando os pais falam para os filhos constantemente, você não pode isso, nós somos pobres. Você é pobre. O que está criando ali? Entende? Isso é muito, muito delicado. E está dialogando com a nossa experiência nesse mundo. Nós somos esses que estamos aqui.
É isso, vamos em frente. Budali? Luciane, 5 minutos. Gratidão, viu, George e Gaiane. Abra o seu áudio, Luciane. Isso. Então, ai meu Deus, eu queria só agradecer, porque boa noite, né? Boa noite a todos. Então, a sexta-feira para mim é o dia mais puxado. E aí, assim, como eu já disse a vocês, né? Tem um mantra livre que eu gosto de cantar Hare Krishna, não é? E aí, quando exatamente lá termina 7h15, então aí eu venho correndo, né, para escutar. E eu ainda venho no transporte, no carro, eu já ligo, né? E eu fiquei encantada com tudo que eu já ia escutando, não é? E com todas as falas fui prestando atenção, em todos os verbos, amei, eu peguei exatamente quando o Gaian estava falando, não é, da substância, né, das experiências e tudo. Então, o que eu fui concluindo e também trazendo para a minha vivência? Que a gente vem aqui para experimentar e conhecer, né, o que significa. Uma coisa temos em comum, tá vivenciando aqui o planeta Terra, né? E aí eu também, cada um, né, os verbos, a gente aqui encontra muitos verbos, né? A escola, quando nós somos crianças. E aí você, à medida que vai amadurecendo, a gente vai vendo, você falou em Manas, né, Gayan? A gente começar a que verbos são esses, né? Os que corporificam, verbo é movimento, né? E o verbo explicar, a gente mente quem eu sou. Então, esse conhecimento, se a gente consegue oportunizar, e aí eu estou falando aqui dos verbos mais mentais, né? Compreender que quem sou eu, que é o meu caminho, para mim tudo ficou muito melhor quando eu resolvi me religar mesmo, não é? Eu ficava assim, Senhor Krishna, Buda, não é? E Jesus, os seres, esses seres de luz maravilhosos, né? Nas suas trajetórias. E eu comecei, na infância ainda, nas parábolas de Jesus, e ele estava tudo dito quando... E aí, poxa, e depois veio a yoga, não é? Mostrando que o caminho do coração, a medicina chinesa, ela quando começa a dizer que a irmã colocou aí, aonde é que está a mente, né? A gente fica achando que a mente, e aí o pessoal da yoga diz assim, a mente, não é? Quando eu comecei a trazer isso, né? E entendendo assim que o caminho está no coração mesmo, né? E você vai ligando o que um diz, o que o outro diz, e Jesus diz assim, amai ao próximo como a ti mesmo. Então, o grande verbo é amar, não é? Porque as nossas carências, né, da gente ficar querendo explicar tudo, e aí o verbo explicar veio aqui, não é? Então, quando a gente está nessa vibração do explicar, é a mente. A mente, que mente é essa, né? Então, é tudo um aprendizado. Eu tô cada vez mais procurando, não é, me compreender, mas assim na unicidade, a separatividade que você falou tanto. Se eu fico separando o tempo todo, me separando, não é, fica mais difícil. E aí eu ainda estou na minha carência, né? Ainda estou na minha carência. E como é isso, amar, né? E aí eu estou nesse caminho, resolvi mergulhar mesmo, não é? Resolver as minhas carências, que amor próprio é esse, como é poder encher meu pote, não é? Então é assim,
eu mesmo nascendo no Brasil ocidental, não é? Mas assim me deu um prazer muito grande esse ano de conseguir, que eu não conseguia, não é? Do Bhagavad Gita mesmo, sabe? Eu acho que o Bhagavad Gita me deu um preenchimento muito grande, porque ali é outro ensinamento, né, do Senhor Krishna, não é? Exatamente ele mostrando o que é que ainda não entendia do ego, né? Então, eu acho que isso é uma experiência muito única, assim, todo respeito aos nomes que foram citados aí, né, de se descolar, desapegar do mundo material. E até esse mundo material, como é que a gente vai estar nele, mas a gente não pode estar odiando, não é? A gente tem que estar. Ah, mas mais uma oportunidade, são muitas oportunidades nesse mundo material para aprender a amar, né? E aí é isso que eu queria, eu estava prestando muita atenção, eu gosto muito, sabe, Gaian, porque você é um brasileiro. É isso que eu acho lindo, isso aqui. Mas você, eu também não lhe conheço, eu só lhe conheço a partir do que você se expressa aqui, não é? Mas, assim, se você viveu na Índia, ou assim, se, né? Você traz muita profundidade, não é? Que preenche, acho que se a gente vem aqui uma sexta-feira de noite é porque nós estamos nas nossas carências de procurar entender mais, né? E aí eu achei muito interessante quando você também desvenda essa crença do iluminação. Que iluminação é essa, não é? Mas, assim, de iluminar minhas sombras. Eu entendo, hoje eu entendo assim, né? Cada escuridão minha, se eu procurar entrar em mim com amor, né? Com humildade, para me reconhecer. Então, assim, eu sou muito devota de São Francisco e eu procuro olhar para essas pessoas, quem é que eu vou, com quem eu vou aprender, né? Então, eu acho que é aprender a viver, aprender a amar, você falou aí, não é? E só gratidão, gratidão, porque hoje eu gosto muito dessa sexta-feira, porque dá uma paz, sabe? Né? E essa simplicidade. Mas, assim, não ficar com... Hoje eu procuro entender, mas é isso que eu quero dizer, as materialidades, né? Então, a gente tem 300 livros aí, mas, assim, nas buscas, mas, assim, essa espiritualidade, mas, assim, que a minha é diferente de cada um é na sua intimidade, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é o grande caminho é esse, né? Se conhecer. Não tem outro caminho. Mas conhecer se amando, né? É o que eu vou levar dessa partilha hoje. O amor é o amor. Até porque a gente ouve assim, o amor cura. Mas que amor é esse? Não tem como eu explicar o amor, não é? Porque o amor, ele é para sentir, eu preciso sentir. Então, quando eu comecei a entender isso, eu estou no caminho do sentir mesmo, sabe? Não, mesmo que exista o verbo explicar, mesmo que sabendo que a mente, eu tenho muito amor para minha mente mesmo, meus defeitos. Acho que essa é a primeira conjugação, né? É me compreender, não querer me matar, não é? Aceitar que eu estou aqui. Ah, não é perfeito, eu também não sou perfeita, o planeta é perfeito. O que é perfeito, né? Mas me preencher de amor, hoje eu estou nesse caminho, sabe? É isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, já que foi falado tanto, né, nós nos explicares, né, a questão da unicidade com o verbo amar. Gratidão, Luciane. Gaian. Depois da fala de Gaian, nós vamos para o fechamento com a Claudinha Barros, tá? Então, Luciane, minha querida, o problema é de tempo mesmo, né? Nós temos que respeitar o tempo. Eu prometo que na próxima sexta-feira nós iniciamos com essa questão, a Buda ali vai anotar ali, tá bom? Porque para falar dessa questão que você traz, né, não tem como não tomar um certo tempo, né, para a gente poder dialogar com todas essas questões que você amorosamente traz. Tá bom, minha querida?
te peço perdão, mas é porque esse respeito com o horário também, para nós, é importante. Tá bom, minha querida? Tranquilamente, é eterno, né? Ok, Claudinha? Então, a nossa partilha de hoje me chamou a atenção porque é como se fosse uma continuação da partilha de quarta-feira. O mestre disse, eu fiz muito essa ligação com a palavra do Gaian, né? O mestre disse e as janelas da consciência, porque as duas, elas estão ligadas à nossa verdadeira natureza. E o conhecimento, ele parte da realidade da consciência. Nós pensamos, sonhamos, transitamos por vários canais. Ouvimos, vemos, pensamos. Todas são as janelas. E, então, são diferentes caminhos. E hoje a gente fez essa descoberta. E nós vamos consciente mantrar, porque o nosso tempo já está esgotado, então nós vamos mantrar agora, com o nosso coração, a sintonia navidiana. Eu sou a presença. Eu sou a presença divina. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade. Eu sou a presença divina da luz que brilha no sagrado coração e ilumina o caminho, revelando a verdade e manifestando o amor, edificando a felicidade e a paz. Eu sou, eu sou, eu sou. Gratidão. Que tenhamos um bom final de semana na luz, na consciência. Até quarta-feira. Até quarta-feira. Gratidão, Claudinha, Gaian, Luciani, Aldemir, Kleber, Vaides, Rafael, Raimunda, Letícia, Shirley, Thaís, Elias, Kleber. Tenhamos uma noite abençoada, Letícia. Beijo grande.